Agora esta chamada está sendo gravada. Amém, amém, Pai. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, meu Pai Altíssimo. É o nosso soberano e eterno eu sou, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Toda honra e toda glória ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Louvamos, engrandecemos o Teu nome, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós, pelas bênçãos e dádivas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por todo o Teu agir sobre as nossas vidas, todo o Teu direcionamento, todas as Tuas orientações que o Senhor tem nos trazido, Pai, através dos Teus profetas, as pessoas que o Senhor tem usado e direcionado, e trazido a Tua voz sobre eles para transmitirem as Tuas mensagens, os Teus alertas, Pai. Obrigado por enviar também aqueles que o Senhor confiou sonhos e visões, como a irmã Erin. Obrigado por aqueles que o Senhor trouxe clareza, entendimento, discernimento para ensinarem, como o pastor Lucas. Obrigado, Pai, por aqueles que o Senhor tem trazido, para transmitir a Tua mensagem ao Teu povo, como é no pastor, ao pastor João Batista, o profeta João Batista. Obrigado por aqueles que o Senhor confiou para transmitirem e manifestarem a Tua palavra, assim como é o Jones e a Nilve, para cuidarem da Tua igreja. Obrigado, Pai, pelos irmãos de oração, os Teus guerreiros que o Senhor tem levantado para orar e interceder, assim como a irmã Vera, Pai. Enfim, cada um de nós aqui temos o nosso papel, temos a nossa função. Claro que o Senhor nos chama a sermos tudo isto. O Senhor nos chama para manifestar a palavra, o Senhor nos chama para ensinar, o Senhor nos chama a ter sonhos e visões também, se pedirmos ao Senhor. O Senhor nos chama a orar e a interceder, mas cada um de nós desempenhamos de uma forma melhor, estes requisitos que o Senhor pede de cada um de nós. Sabemos que manifestamos com maestria mais uns do que os outros, que manifestamos com maior intensidade mais umas funções do que as outras, Pai. E somos gratos por isto, Senhor, pois o Senhor nos permite fazer tudo ao mesmo tempo, mas também nos coloca ali no nosso nicho que o Senhor me chamou especificamente para aquilo, Pai. E obrigado por isto, Senhor. Obrigado por nos chamar, Senhor, em meio a um mundo tão caótico, com tantas distrações, com tantas coisas que nos distraem, com tantas coisas que nos tiram o foco, com tantas coisas que nos causam medo, anseio, angústia. O Senhor nos chamou, Pai, o Senhor nos separou, nos trouxe para próximos de Ti, nos colocou à sombra das Tuas asas e cuidou e tratou de nós, Pai, como somos os Teus filhos, Pai. E obrigado por isto, Senhor, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua paciência conosco, pois sabemos que diante de Ti nós somos como crianças, Pai, crianças que às vezes tentam ter atitudes de adultos e acabam falhando nisso, Pai? Às vezes acabam agindo no impulso, de alguma forma, se deixando levar pelos sentimentos dos momentos, mas enfim, Pai, sabemos que o Senhor trabalha isto em nós, sabemos que o Senhor conhece cada um dos nossos erros e das nossas falhas, e conforme vamos nos entregando ao Senhor, vamos permitindo o Teu agir, vamos permitindo que o Senhor trabalhe sobre nós conforme vamos nos rendendo cada vez mais e mais. O Senhor vai nos preenchendo por completo com a Tua presença, nos preenchendo por completo, com o Teu óleo de unção, com a Tua água viva, Pai. Pois quanto mais nos esvaziamos, mais o Senhor nos preenche com aquilo que é bom, com aquilo que é santo e puro, pois provém do Senhor, Pai, é algo que vem do alto. E somos gratos por isto, meu Pai. Obrigado, pois o Senhor se torna forte nas nossas fraquezas, Senhor. E somos bem fracos, Pai. Graças ao Senhor não temos nada com que nos vangloriar com nós mesmos,
a não ser nos vangloriar nas nossas próprias fraquezas, Pai. Sabemos que o Senhor é forte através de cada uma delas. Obrigado, Pai. Obrigado pela comunhão com os irmãos, obrigado por mais este dia, pela bênção e dádiva de mais este encontro, de mais esta aula do Pastor Lucas. Pedimos ao Senhor, meu Pai, traga ele cada vez mais clareza, mais entendimento, mais discernimento, Pai, traga ele cada vez mais revelações de uma forma direta e íntima, através dos sonhos dele, através da comunhão diária dele com o Senhor. Fale com ele, Pai, de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, sintonize os seus ouvidos com a tua voz, Pai. E peço isso para todos nós aqui também, pois todos nós aqui estamos buscando, estamos batendo a porta, estamos correndo atrás do Senhor, Pai. E é isso que o Senhor nos chama a fazer, corrermos atrás de Ti, a procurarmos o Senhor ao longo do nosso dia, a termos comunhão e intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Peço ao Senhor que nos guarde e nos proteja aqui, principalmente o Lucas, Pai, pois a palavra está direcionada a ele hoje. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha guardar a ele, guarde a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, os seus ouvidos, todos os seus sentidos, Pai, para que não haja interferência alguma, para que o inimigo não venha usar nada disto, Senhor, para atrapalhá-lo de alguma forma. Tenha as tuas mãos sobre a Liz também, guarde e proteja ela, guarde toda a sua casa, Senhor, tudo aquilo que estiver sobre ele, Senhor, que seja tudo limpo, purificado, santificado e venha estar debaixo da tua proteção, Pai. A sua eletricidade, a sua internet, sendo ela via rádio ou via cabo, Pai, não importa. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha guardar e proteger e venha cobrir toda a propriedade dele com o teu sangue, Pai, para que esteja tudo consagrado, limpo e purificado, Pai, para que o inimigo não venha obter nenhum tipo de autoridade ou legalidade sobre a sua eletricidade ou sobre a dos vizinhos ao seu redor, Pai. Proteja e guarde toda esta área, Pai, para que o inimigo não venha ter lugar, para que ele não venha conseguir interferir neste nosso momento de comunhão de forma alguma, Pai. Clamamos a tua presença, clamamos o agir do teu Santo Espírito sobre nós aqui, Pai, para que venhamos absorver tudo da melhor forma possível, para que venhamos obter a clareza e o discernimento de tudo aquilo que for manifestado através da vida do nosso querido e amado Pastor Lucas, Pai. Ajude-nos, orienta-nos e direciona-nos, que nós venhamos aprender e que ele também venha aprender, Pai, pois quem ensina também aprende mais com aquilo que ensina, Senhor. Acho que falei certo, Quem ensina aprende mais com aquilo que ensina. Acho que é assim. Amém, Pai. Obrigado. Esteja à nossa frente aqui, Pai. Sede presente, pois o Senhor é o nosso ilustre convidado de honra, Pai. Pedimos a tua guarda e a tua proteção sobre os nossos santos anjos da guarda também, Pai. Que eles venham estar bem preparados e equipados, pois sabemos que as nossas reuniões, os nossos encontros aqui, estressam e muito, o inferno e os malignos, Pai. Eles tentam fazer de tudo para impedir que tenhamos este momento aqui de comunhão contigo, Pai. Por isso somos gratos por estarmos aqui, pelo Senhor nos permitir estar aqui, Pai, nos guardar e nos proteger. No sangue de Jesus, Pai. Amém, amém e amém, amados. Amém, amém. Amém, glória Amém, a Deus. Jesus. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o holocausto, sacrifício a Deus e ao brotar dos 144 mil. O brotar do filho varão, tá bom? Então, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 7, até, o capítulo 7 tudinho dá para a gente trabalhar bastante sobre isso aqui. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo,
e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubem, 12.000 assinalados, da tribo de Gade, 12.000 assinalados, da tribo de Azer, 12.000 assinalados, da tribo de Naftali, 12.000 assinalados, da tribo de Manassés, 12.000 assinalados, da tribo de Simeão, 12.000 assinalados, da tribo de Levi, 12.000 assinalados, da tribo de Zacar, 12.000 assinalados, da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados, da tribo de José, 12.000 assinalados, da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Lembrando que Judá é o primogênito de Lia, e José é o primogênito de Raquel. Rubem, eu não me lembro, ele é o primogênito de Zilpa, e tem um outro lá, que a outra serva, que eu não me lembro. Tá? Então, nós temos 4 primogênitos. Depois dessas coisas, olhei, eis que algum na multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Lembrando que são 7 louvores, tá bom? E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E que de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram. No original saíram fora, escaparam da grande tribulação. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes de águas da vida, e Deus limpará seus olhos toda a lágrima. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Então é o seguinte, nós já falamos aqui que Deus conceitua a si mesmo, ou seja, ele sabe quem ele é, e o que ele sabe dele é ele mesmo. Ou seja, o conhecimento e o ser de Deus não são separados. Por isso ele é soberano, ele é todo-poderoso, né? E nós ainda não conhecemos quem nós somos, né? Mas nós seremos semelhante a Jesus, e assim como ele é, o veremos, né? E em Coríntios fala que aquilo que nós somos aperfeiçoados, né? E que quando vier o que é perfeito, o que é perfeito em parte será aniquilado, né? Porque nós vemos como por um espelho e um dia veremos face a face, né? Eu acho que talvez tenha mais algum outro versículo em Efésios, né? A estatura completa do varão perfeito, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Em Hebreus tem a Assembleia Universal dos Primogênitos, dos Espíritos aperfeiçoados. Então, todos esses versículos querem dizer a mesma coisa, né? E querem dizer que as primícias, ou os primogênitos, aqueles primeiros frutos, né? São os 144.000. Embora tenha uma distinção entre as tribos de Israel, nós também temos uma outra grande multidão. O que vai acontecer brevemente é o brotar do filho varão. Esse brotar vai ser repentino. O Senhor tem falado, né, que assim como um relâmpago, no abrir e fechar de olhos, e talvez tenha mais do que um versículo do abrir e fechar de olhos, eu não pesquisei. E o que significa isso? Significa que essas pessoas conseguiram ultrapassar um nível entre o material e o espiritual, ou seja, uma ponte que liga o material para o espiritual, eles passaram
para mais do meio da ponte, né? Você sabe que você está numa ponte, se você estiver num túnel, do metade do túnel para trás, você está entrando, metade do túnel para frente, você está saindo. Então, numa ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, se você estiver para além do meio, você está mais espiritual do que carnal. Entenderam? Então é o seguinte, para você ser brotado, o filho varão, você precisa estar do meio da ponte para lá. Certo? Então, nós estamos sempre aqui na igreja buscando a santificação. Mas nós temos um paradoxo que foi criado. O paradoxo é o seguinte, os pastores comumente diziam que enquanto tivermos carne, jamais seremos totalmente perfeitos ou totalmente santificados. Sempre a gente vai falar uma bobagem, vai errar em alguma coisa, né? Mas a palavra diz que os 144 mil, como já saiu agora, tanto a Vicky como a Marie, acho que a Marie saiu agora, os 144 mil estão perfeitos, prontos, e vão receber o corpo glorificado para trabalhar, né, no último tempo, né, que a gente acredita que são 3 anos e meio, depois desse brotar, né, que nós estamos em cima da hora dos 144 mil. Né? Tem os 3 dias de escuridão, que vai colocar as pessoas em prova, né, diante da sua consciência para decidir por Jesus. Teremos as luzes de sangue, 3 dias de luz de sangue, e assim por diante. Então, nós estamos na iminência do disparo de todos esses acontecimentos. O mundo está vivendo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Até parece que não houve pam. Todo mundo voltou, querem mudar a sociedade, fazer revoluções, e assim por diante. Então, esse evento ele vai ser repentino, vai pegar todo mundo de surpresa. Os que estiverem aguardando a volta de Jesus, como disse a revelação, é o trem que chegou na estação. E quem está esperando, de mala pronta, entra no trem, não ficar brigando na hora de entrar no trem, né? Reclamando porque o trem atrasou, que agora não vai mais atrasar. Então, vai brotar Jesus no seu coração. O primeiro arrebatamento, que é do 144 mil, ou que é do filho varão, como você queira afirmar, ele vai levantar as dimensões espirituais e as pessoas que tiverem essa transformação vão estar na terra e no céu ao mesmo tempo, como Jesus. Jesus, ele falava, eu estou no Pai. Eu estou. Aonde eu estou, vós não podeis ir. Né? Então, Jesus estava com o corpo na terra e a dimensão espiritual no céu. Por isso, ele também conseguiu passar por todas aquelas provações, porque ele estava sempre olhando a face do Pai. O que aconteceu na cruz foi quando ele fechou, e ali ele teve que morrer, vamos dizer assim, para descer até as mansão dos mortos, e houve aquela separação de Jesus do Pai. Bom, então, nós vamos acontecer o contrário de Jesus. Nós vamos aparecer na face do Pai. Certo? Mas vai ter uma outra turma que vai ficar para o aperfeiçoamento, que não é o da grande tribulação que eu estou falando aqui. É aquele que os 144 mil que já foram transformados vão ser testemunhas para preparar essa noiva nessa purificação. Então, essa purificação ela vai acontecer e nós não podemos mais nos preocupar com a forma como que Deus vai levar as pessoas. Seja por terremoto, peste, né? Furacão ou qualquer coisa. Qualquer aflição que vier, a pessoa estando com Jesus será usado para matar o último resquício da serpente em nós. A gente sabe que quando Adão comeu da árvore do bem e do mal, o fruto da serpente ficou dentro de nós e proliferou na humanidade, até nós construirmos essa sociedade tão maluca que está aí, que nós não queremos ela. Nós nos separamos, as igrejas se contaminaram, e nós também nos separamos. Então,
Nós tivemos uma vida inteira para matar a serpente dentro de nós. Os meditadores transcendentais tentam fazer isso por força própria. E nós fizemos isso através da nossa renúncia de si mesmo e entrega a Jesus para que o Espírito de Deus matasse o velho homem. Quem mata o velho homem é o Espírito Santo, não é você. Você não mata o seu ego, né? É o Espírito Santo, quando você se rende, aceita as lutas, aceita as provações, não murmura, né? Glorifica a Deus em qualquer situação. Você vai superando a sua carne. Até a hora que Deus vai lá e arranca todo o resto que falta. Então, se você chegou nessa medida de passar do meio da ponte, você será sugado para o Senhor, para a sala do trono, e voltará transformado, e voltará com o corpo glorificado e com uma vida totalmente santificada, coisa que os pastores diziam que a gente não conseguiria nessa terra, só depois que morresse. Mas para os 144 mil, não. Isso é alcançado aqui. Os demais que não vão ficar na grande tribulação, não é esse que eu estou falando, hein? É os que vão ser arrebatados. Vão ser preparados para essa purificação final, porque vão ver o testemunho dos 144 mil e vão ficar louquinho para passar o meio da ponte, para atravessar o meio da ponte. Então, aquilo que as pessoas não se despojaram do mundo, houve atrapalhos, perturbações, ansiedades, angústias, né? Não se renderam o suficiente, vai agora entrar nesse processo de ultrapassar o meio da ponte e morrer e matar a carne. Aí, essa é a purificação do holocausto. Por quê? Porque o fogo da aflição era representado pelo sacrifício do cordeiro, imolado na cruz e depois queimado, né? Então, o cordeiro era sacrificado lá, igual Jesus foi imolado na cruz, e a carne era queimada. Só que a carne de Jesus não foi queimada, mas a nossa carne será queimada pelo fogo do Espírito Santo, agora, nesse último brotar, nesse último derramar, que será intenso, porém curto. E aí, o evangelho será pregado em todas as nações, tribo e língua. A noiva será preparada para o arrebatamento. Quem morrer depois desse brotar, das dores de parto, que já é a tribulação, mas não a grande tribulação, já vai estar morrendo no Senhor. Porque já tem guardado, e por isso acontece isso que aparece aqui no verso 14. E disse-lhe, Senhor, tu sabes, esses são os de onde vieram? Da grande tribulação. Então, veja só. Depois, né, que terminar esse processo e a noiva for arrebatada, só vai restar o final dos respingos, que a gente fala, e depois a ira de Deus. Então, o Senhor vai separar as pessoas, né, do mundo, né, dos que vão ser deixados, né, e daqueles que vão ser levados, né, e entre os deixados ainda terá os respingos, mas os que vão ser levados será uma grande multidão ainda, certo? Por quê? Porque o Senhor vai converter corações com esse avivamento, com esse último derramar, mesmo que eles não sejam transformados como os 144 mil, estejam morrendo degolados, ou morrendo em terremoto, ou morrendo em alguma coisa, mas esse será um fogo último que desprenderá totalmente o seu espírito da sua carne. E aí poderão aparecer diante do trono, né, como está escrito aqui, e estarão diante do trono e serve de dia e de noite, e aquele que está sobre o trono cobrirá com a sua sombra.
Então, irmãos, a partir de hoje, qualquer parente seu que creu no Evangelho, que partir por qualquer meio, confie que Deus está estirando para levar para essa sala do trono. E você, 144 mil, que ficar e receber a transformação, estará trabalhando para reger esse povo, guiar esse povo no resto das tribulações que faltam até chegar o arrebatamento completo. Então, entendam bem a diferença. Esse primeiro arrebatamento é a transformação do filho varão. O segundo arrebatamento é o arrebatamento da noiva, junto com todos os que creram nesse grande avivamento, nesse grande derramar do Espírito Santo, preparando. Então, se houver fogo de aflição, lembre-se do holocausto, do sacrifício do Velho Testamento. Isso é para queimar o último resquício da carne. Nós, que estamos sempre aqui buscando a santificação, nós procuramos obedecer a palavra de Deus, porque a obediência perfeita, ela mostra o caráter de Jesus em nós e mostra a natureza de Cristo em nós. Mas acontece que nós ainda observávamos a lei por regras, com medo, e não por natureza, com prazer. Então, veja só, quando a pessoa ultrapassa o meio da ponte, ela faz aquilo que é bom por natureza, por prazer, não com medo de ir para o inferno. Não porque Deus vai condená-la, porque é justo, porque é perfeito guardar a palavra de Deus, porque é amoroso fazer as coisas conforme Deus quer. E essas pessoas estão preparadas. E essas pessoas estão já com o bilhete na mão, porque passaram pelo meio da ponte. Então, aqueles que ainda estão do meio para trás, vão ter um momento de aflição final para cruzar essa linha e poderem ser arrebatados. E esse é o papel dos 144 mil. Consolar essas pessoas nessa última travessia do meio da ponte, para que ela esteja mais atraída para Deus do que para o mundo, porque depois que a igreja for arrebatada, ocorre uma última separação, porque se alguém fica preso nessa terra por algum interesse pessoal, não se desprendeu do velho homem, né? Então, sinal que essa pequena aflição não foi suficiente. Vai precisar passar por uma aflição maior, que é a tribulação. Tribular é arrancar a palha do grão. E se você é grão, você ainda tem palha, o grão vai ficar limpinho. E o que é joio não tem grão. Só tem blá, 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 blá. Não obedece. Conhece a Bíblia? Não pratica. Entendeu? Então é isso que faz a distinção agora, nesse momento. Religiosidade não é o grão dentro de você. Religiosidade significa que você ainda quer se justificar. E não tem justificativa. Ah, mas eu não pequei hoje. Ah, mas eu não fiz isso, aquilo. Você fica fazendo aquela lista de acertos para compensar os erros. Mas para você eliminar os erros de verdade, sem estar fazendo essa competição de acertos e erros, é rendição total a Deus. É amor total a Jesus. É arrependimento sincero. É vida com Deus, é comunhão, é desejo de Jesus. É paixão por Ele. Então é isso que faz você cruzar a ponte. E não cumprimento de regras religiosas. Porque enquanto a gente tiver um pouquinho de justiça própria, querendo fazer as coisas por ser bonzinho, você ainda está tendo a sua força e não a força e o poder do Espírito Santo.
Pare de tentar ser bom. Pare de tentar agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você se rende. Quando você crê naquele sacrifício que te justifica, mesmo que você esteja cheio de pecado. Ele limpa instantaneamente porque você se rende com sinceridade. E o teu coração muda de um coração de pedra para um coração de carne. Você cruza a ponte do meio para frente. Aí só resta os passos finais. Quando foi que as pessoas cruzaram a ponte para trás, nesses tempos, porque nós entramos na era da tribulação, quando era a era da graça, como é que as pessoas cruzavam a ponte? Muitas vezes num leito de enfermidade, numa prova difícil, que ele era submetido para abandonar as coisas do mundo, os interesses carnais, e aí Deus o libertava da prova, quando ele aprendia a servir a Deus, e Deus trazia as bênçãos para que ele terminasse os seus dias em paz, e fosse para as moradas celestiais, como foi o caso de Jó, e alguns outros na Bíblia. Então nós temos personagens na Bíblia característicos, como Abraão, como Enoque, como Elias, cada um com características. E nesse momento, nós somos pessoas com características específicas. Não dá para comparar, porque são pedras preciosas. Pedras preciosas não se comparam. Pedras preciosas é o avalizador, que sabe o seu valor, e o avalizador é o Senhor. Então, irmãos, entendam, a partir de agora, tudo que você fez pelos seus parentes, pelos seus familiares, aquela semente que você plantou, o que outros plantaram porque você não conseguia testemunhar na sua família, ela vai brotar. E vai brotar mesmo. E você vai ficar alegre, junto com Jesus. O seu clamor, a sua oração, a sua intercessão pelos seus parentes. Porque lá no céu não importa. O importante é ser um pedacinho de ouro, uma barra de ouro, uma coluna de ouro ou uma montanha de ouro. Ouro é ouro. Pedra preciosa é pedra preciosa, pode ser desse tamanhozinho, pode ser desse tamanhão. Se o seu parente for pequenininho, ele já vai estar com o Senhor. Ele não pode ser palha, nem feno, que se queima. Mas mesmo assim, né, a palavra diz que é salvo pelo fundamento. Mas então, isso é que é precioso, aquela semente que nós plantamos em nossos familiares, em nossos vizinhos, vai se transformar. Nem que seja num pedacinho de ouro, mas ali é a vida dele com Deus lá no céu por toda a eternidade. Porque os demais que se esforçaram, que lutaram, poderão ser colunas de ouro, montanhas de ouro por causa do seu trabalho, do seu galardão. Mas ouro é ouro, o ouro estará com o rei, estará no palácio do rei. Né? Quando um homem acha ouro numa montanha, por menor que seja a pepita, ele não despreza. Ele leva com ele, consigo. Ele cata aquela pepita e leva. Se ele acha uma pepita grande, ele também leva. Ah, essa pepita é pequena, eu não quero. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por isso que eu falo. Se eu for uma barrinha de ouro, eu sou tão ouro quanto uma montanha de ouro. Não estou preocupado se eu sou uma barrinha. Deus sabe a nossa medida. Porque cada um de nós somos, qual é o nosso tamanho, a nossa estatura. Então, nós não vamos nos comparar. O importante é nós estarmos lá, como está escrito aqui, ó. E estavam diante do trono, né? E o servem de dia e de noite no seu tempo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Amém, irmãos? Então, nós temos uma data. E o Senhor falou que daria uma data para aqueles que o estivessem esperando. Porque lá no Apocalipse, capítulo 3, diz assim, olha só. Capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te.
Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que te virei. Toda frase que tem dois nãos, você corta os dois não, ela vira uma frase positiva. Então vamos tirar os dois não. Se vigiares, virei sobre ti como ladrão, e saberás a hora que a ti virei. Então quem vigiar, vai saber a hora. Então, esteja preparado, filho varão. Esteja preparado, você 144 mil. E se você não for transformado agora, não receber as dimensões espirituais, ainda haverá o fogo purificador, o holocausto, que vai arrancar esse resto de carne que você está segurando ainda aí, que não conseguiu largar o osso. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. E nós temos ainda essa questão, né, que foi resolvida, que as pessoas diziam que nós não poderíamos ser totalmente santificados aqui na Terra, mas para isso foi 144 mil, já quebrou essa regra, e para a igreja e para a noiva vai quebrar a regra, porque serão transformados também e serão arrebatados. Amém? Então, vamos para o trem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Já estamos aí com a passagem na mão, né? Amém? Alguém quer No comentar? coração, né? Na verdade, né? Aqui, ó. Cruza a ponte até o dia 23 de setembro. Em nome de Jesus. Então, o Senhor deu profecias de arrebatamento para luas de sangue durante 3 dias, 40 dias depois o arrebatamento, e 30 dias depois o aparecimento do anticristo. 70 dias. Já tem 2 irmãs, uma judia e uma outra irmã, que o Senhor Jesus deu a mesma revelação para ela. Então, oxalá seja nesse setembro, oxalá seja aquele dia que o Senhor falou para Eren, né? Que faltava 3 meses, 23 de setembro. Então, olhe para o céu agora. Essa é a ordem. Olhe para o céu. Quando as luas tiverem, a lua, né? Tiver vermelha como sangue, inexplicável, sem ser aquelas luas de eclipse, tá? Não vai ser a lua de eclipse. Saiba que o avivamento chegou. Glória a Deus. Saiba que o arrebatamento chegou. E saiba que aquele que ficar vai ter duras penas com o anticristo, infelizmente, mas o Senhor ainda vai salvar os respingos. Amém? Pode falar aí quem quiser comentar. Amém, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Porque a realidade é que os 144 eles já estão no fim já mesmo, já está saindo do deserto, né? Já está no fim mesmo, né? Então a questão do 144 realmente já está finalizado, o negócio já está no fim. Glória a Deus. Né? Já está finalizado, a questão deles está finalizado, né? Porque está em cima da hora, não tem tempo mesmo, porque os 144 mil já foram testados, provados, refinados, né? Estão saindo mesmo. A questão deles é essa, né? Então só pode estar no fim mesmo, entendeu? Não tem outra, né? Não tem outra possibilidade mesmo. Não é perfeição, hein, gente? A perfeição só vai vir depois que for transformado. Você ainda vai estar errando algumas coisas, mas o seu coração já está para lá da ponte, no meio da ponte, lembre-se disso. Não é perfeição. Perfeição é quando tiver o corpo ali, ó, transformado, aí, perfeito. Mas é preparação, arrependido, como é que fala? Disposto a ir embora. Quando você vai fazer uma mudança de uma cidade, você já tem as malas prontas, você não quer olhar para trás, você já subiu no caminhão, no ônibus para dar mudança, você já entrou no trem, você já está fazendo tchauzinho, mandando beijinho para todo mundo. Porque você já se desprendeu, é isso, desprenda-se. 3 itens você precisa alcançar. Desprendimento total desse mundo, mortificação total do velho homem, que é você fazer somente o que Deus quer e não buscar mais a sua vontade, e obediência, como diz o profeta, obediência e paciência, né? Amém? Quem foi que saiu aí?
Tá fechando o pacote. E tempo não tem mais, tempo disponível não tem mais, já estamos aí na conclusão mesmo, tá né? O que, ó, a redenção, ela é trem tá simples. saindo, né, pastor? O trem tá saindo mesmo. A redenção é simples. Para os 144 mil, o trem está saindo, e eles vão entrar no trem e vão embora, e volta transformado. Para os que ficam, vai ter a última purificação. Então, mesmo que você tenha ainda bagagem, coisas para arrumar e coisas para fazer, lembre-se, os 144 mil, ele é a garantia da sua passagem, porque eles vão e voltam para te ajudar ao arrebatamento final. E nesse interlúdio entre a transformação do filho varão, dos 144 mil, e o arrebatamento final, é o processo que você tem para terminar, né, que Deus tem para terminar a obra em você, e você a partir do arrebatamento final. E depois só fica a grande tribulação, o anticristo. Amém, glória a Deus, né? É verdade, né? Os 144 mil, eles vão ser uma garantia para os outros, é verdade. Isso é muito forte, né? Glória a Deus. Né? Amém. Vai ser, Amém, Jesus. Eu vou procurar aqui, irmãos, aquela parte do abrir e fechar de olhos, porque ela bate com o relâmpago de Jesus, e pode ser que o relâmpago aconteça exatamente no dia 23 de setembro. Veja só, 40 dias antes, né, nós temos lua de sangue, então, 40 dias antes do dia 23 de setembro, significa que nós vamos ter a lua de sangue, não é lua transformada em sangue, não é aquela lua de sangue de eclipse, não, uma lua de sangue vermelha, 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 vermelha mesmo. Lá para o dia 11 desse mês, tá? Eu já fiz as contas, então fica atento. Né? Deus é que sabe o dia e a hora, não estou marcando data, só estou dando um intervalo aqui para a gente ficar atento sobre essas questões, tá? Deixa eu só procurar aqui, do abrir e fechar de olhos. O que está acontecendo aí? Está saindo, gente? Dando gente. Deixa eu procurar minha Bíblia aqui, abrir e fechar de olhos para não ver. Conferir com Mateus 24. Não é entre o dia 7 e o 8 que vai ter uma lua de sangue? Ou eu vi errado? No dia 7 tem uma coisa interessante. Não sei o que vai acontecer no dia 7 de... Eu não sei se é 7 de setembro, mas eu sei que... Aqui, ó, no calendário lunar, 2025, setembro, no dia 7, vai ter uma lua de sangue, e no dia 21 vai ter um eclipse. Que tá marcado. Onde? Setembro? Vai ter um eclipse solar. Uhum. No dia 21. De setembro. Isso. Teve em março, né? O eclipse lunar em março foi no dia 14 e o eclipse solar foi no dia 29. Agora em setembro vai ter o eclipse lunar vai ser no dia 7 e o solar vai ser no dia 21. 25? E o quarto vai em setembro, né? No dia 21 vai ter o eclipse solar e o lunar vai ser em setembro, dia 7. E o quarto, né, lá da lua, né, a lua minguante vai cair no dia 13, né? No dia 14. O dia 7 de setembro é uma lua cheia. O outro é dia 25 de setembro? O que o senhor diz os eclipses aí, o solar e o lunar. Qual que vai ser? Dia 7 e dia 25? Então, nesse calendário que eu tô vendo aqui, é calendário lunar 2025. Em setembro, o eclipse lunar vai cair no dia 7. Pelo menos nesse que eu tô vendo, não sei aqui. Então, dia 7 é lua cheia. Sim. E no dia 24 e 25 de setembro é lua nova, né? Isso. E no dia 14 vai ter o quarto da lua lá, né? Que o senhor falou no sonho da Vicky, que vai... Pelo que eu entendi, vai ser nessa noite ou nesse dia que vai
que vai estourar as Uhum. malas lá, né? Isso. As nucleares. Na verdade, eu tô tentando prestar atenção para ver quando que vai vir quando que vai acontecer o ataque do gás mostarda, né? Que o senhor falou que o gás mostarda ele vinha antes das malas explodirem, né? Na verdade, É isso. que nem ele falou, a ordem seria primeiro o gás mostarda, depois as maletas, depois das maletas as auroras, e depois das auroras, né, que vem a escuridão. Uhum. Então, o Então, ataque dos Estados Unidos vai ser antes dos 3 dias de escuridão, quer dizer, vai ser o start de tudo, né? sim, que eu lembro até hoje que teve um sonho da Erin, que o senhor falou que ele iria falar audivelmente com a gente só depois que ocorresse o primeiro evento inicial de fogo, ele falou. E ele falou que esse fogo não seria causado por ele, né, mas sim pelo homem, né? Que no caso, né, o que dá a entender são as malas nucleares, né, o fogo que ele diz. Isso aí. Então, o último sonho dela aqui, que eu tô com no último sonho, é Drop and Pray, Stop, Drop and Pray, dia 13 de julho. Então, ela tá aí com um período de silêncio, né? Deixa eu traduzir aqui. Deixa eu ver se eu li esse. Olha, teve o mesmo sonho do penhasco que eu tive, ó. É, Amontoado. O dia da mudança, subsonho. Erin, estou fazendo uma coisa nova aqui, você pode confiar em mim? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. glória a Deus. Não vamos esfriar, gente, porque agora o mundo vai esfriar, mas nós vamos esquentar. Sim, em nome de Jesus. Vamos deixar a chama se apagar e as velas e as lâmpadas ficar. Certo? Tudo que você quis saber na vida, depois de transformado, você vai saber. Sim, em nome de Jesus. Né? Todos os mistérios que envolveram a sua existência. Sim. Glória a Deus, aleluia. Uma das coisas que eu sempre falei para mim mesmo, né, se o Senhor chegasse para mim e falasse, né, ó, escolhe um tempo da história, né, que você quisesse estar lá para presenciar algum evento, né, que ele ia me levar para lá, né. Daí eu sempre pensei comigo, acho que o momento seria o momento da crucificação, né, para eu pegar, estar ali e ver, né, tudo que o Senhor passou e sofreu por nós, né, para que eu me lembrasse daquilo todos os dias da minha vida, né. Amém. Amém. E se eu tiver oportunidade, né, nesse período, eu vou falar para o Senhor, né, se for bom para mim, né, se for da sua vontade, né. Eu Tá tive um comigo. arrebatamento até a cruz, eu fiquei junto com Jesus, dentro de Jesus na cruz, foi horrível, assim, no bom sentido, né? Então, agora eu queria, assim, se fosse para mim ter um tempo para me escolher, eu ia escolher o dia da criação, quando ele estava começando a criar Que, todas as coisas. que nem o Brandon, né, o Brandon falou que teve um momento, né, na vida dele, né, que ele tava passando por momentos difíceis, né, ele estava vendo outras pessoas, né, reclamando, né, de estarem passando por situações complicadas, né. Uhum. Ele começou a orar para o Senhor, né, falou, por que, né, Senhor, por que essas pessoas estão passando por isso, né, por que eu estou passando por isso,
né? Não era para estar vendo o teu reavivamento, né? Era para estar chegando o teu renovo e coisa e tal. Daí o Senhor pegou e levou ele para um momento que ele estava sendo crucificado, né? Antes ainda, né? No momento que ele estava sendo flagelado ali tudo, né? Sendo chicoteado, tudo. Ele falou que realmente foi bem pesado ali, né? A forma como ele falou que arrancaram, né, pedaços da barba dele com as mãos, né? Ele falou isso, falou que dava pra ver as costas dele em carne viva, quase chegando até o osso ali tudo. Ele falou que foi bem pesado. Daí o Senhor pegou e falou pra ele: tá vendo isso, Brandon? Tudo isso eu fiz por vocês, né? Fiz tudo isso pra que vocês não precisassem passar por isso, né? Para que... Eu me lembro certinho agora como que ele falou, né? Só lembro que ele falou que ele passaria por tudo aquilo de novo se fosse necessário, né? Então agora nós temos uma sequência de eventos, né? É só prestar atenção, né? Nós temos uma sequência de eventos no mundo, né? Que é a derrubada dos Estados Unidos, e nós temos uma sequência de eventos espirituais, que é as luas de sangue, o avivamento, o arrebatamento do filho varão, né? O avivamento e o arrebatamento da noiva, né? Amém? Glória a Deus. Amém, né? Então a Eri, gente, ela vai estar na primeira fileira, que para ela conta o arrebatamento como se fosse pré-tribulacionista. Para a noiva é mid-tribulacionista, tá? E aí talvez tenha o arrebatamento pós-tribulacionista, que é quando Jesus vem como é que fala? Na Batalha da Magedon. Aí eu não posso garantir, né? Tá bom? Eu estou indo pela palavra. Pode falar, pastor João. Não, glória a Deus, né? O pós, o que é o pós? Ele diz que a igreja vai ficar até o final lá, eles acham que a igreja vai ficar, né? Mas eu creio que fica na pessoa dos 144, né? E quem, né? Os rabiscos, né, que sobrarem, tudo, né? Isso aí que vai formar a última igreja porque o pós é assim, né? O pré é antes desses tal 7 anos que eles Mas acontece, pastor Jones, que os continentes vão se mudar. Toda a geografia da Terra vai mudar com os terremotos, com tudo. A Pangeia vai voltar. Então, Jerusalém vai voltar a ser o centro. E o povo vai migrar para Jerusalém. E ali é que o Armagedon vai acontecer. Porque a gente tem uma visão muito negativa, né? Depois Deus está me revelando, que nós temos uma visão muito negativa da volta de Jesus. E não é muito positiva. Porque, veja só, o Armagedon, ele só vai acontecer depois que os homens fugirem. E os homens só vão fugir quando vier o avivamento que vai fazer todo mundo confessar seus pecados. Aí os que confessam e se arrependem, fica com Jesus elevado ou preparado para atravessar essa coisa. E os que fogem e não querem saber de arrependimento, voltam para lutar contra Jesus ou contra Israel no Armagedon. E a terra já foi queimada, já foi purificada. Entende? Então, já estamos num outro estágio. Quer dizer, o anticristo, ele está querendo fazer aquela última revanche, que ele não quer sair da casa, ele não quer desocupar a casa. Lembra lá da parábola do ladrão, que vem do homem mais forte, que prende o valente? Então, já vai ter acontecido todas as bênçãos, o derramar, né, as milagres, as maravilhas, as coisas mais maravilhosas, né, as separações dimensionais, gente vai estar escondido na cidade de luz, já vai estar em outra dimensão, os malignos não vão achar mais,
A noiva Amém, já né? vai no deserto, entendeu? Todas essas coisas já vão estar. Porque o Armagedon é uma revanche contra Deus através de Israel. E eles saem das cavernas, eles fazem essa revanche, eles saem lá dos bunkers, juntam um exército para marchar contra Jerusalém, e aí é que Jesus vem como cavalo branco com todos nós montados, né? Cavalos brancos. Com vestes de... Já houve as bodas. Já houve o casamento, é o marido e a mulher lutando. Já é o marido e a mulher lutando. Ah, glória a Deus. Aleluia. Aí, o reino se estabelece na terra por 1000 anos e começa o governo de Cristo. E as terras são repartidas. As cidades, aquela parábola das cidades, servo bom e fiel, você vai herdar 5 cidades, 10 cidades, é literal. Não brigue por terreno agora. Fosse fiel no pouco, sou eu muito, te colocarei. Entendeu? Você vai ver todas as parábolas cumprindo literal. Porque de acordo com a própria definição do pré-tribulacionismo, nem esse aconteceu ainda, nem o pré, né? Não. Agora, de acordo com a definição do pré mesmo, nem ele aconteceu ainda, vai ser antes o avivamento, entende? Antes tem que acontecer o avivamento. É para aqueles primícias. Vamos falar primícias, né? Porque a gente não sabe contar, né? Primícias, aqueles que já cruzaram a ponte, está na metade à frente. Porque assim, vai ter um sugamento. Vai ter um sugamento. Então, os 144 mil já vão lá e voltam, e os outros vão ser preparados para quando der aquele sugar, vai ser levado, né? Agora, entre o filho varão brotar e a igreja ser levada, eu acredito que é 3 anos e meio, não 7 anos. Agora, os outros 3 anos e meio é o final da tribulação, que já vai pegar o meio, os últimos 6 meses, é a ira. Entendeu? Ó, princípio das dores, tribulação, grande tribulação. Então, aqui, ó. Porque assim, ó, lá eles escaparam da grande tribulação. Ia começar a grande tribulação, eles escaparam, entendeu? Faz assim, ó. Aqui, ó. Princípio das dores. Aqui, ó. Certo? E aqui no meio, ó. Então, ó. Aqui levanta o filho varão. Prepara a noiva. Aí aqui a noiva sobe. Escaparam da grande tribulação. Que aqui, ó. Escaparam. Ou vieram, né? Já estava começando e ele foi estirado. E aí aqui é o respingo de Ruth. Aqui a noiva e aqui é os 144 mil. Amém. Ah, a irmã do Ciné perguntou. Oi, que pergunta linda e maravilhosa, irmã. Maravilha. Então, irmãs, tem uns que falam que é literal 1000 anos, tem outros que falam que 1000 anos é porque na antiguidade eles não tinham um número para infinito. Então eles acham que é um tempo longínquo, né? Longínquo. Então a gente não sabe, irmão. Vai ser no relógio de Deus, não nós, né? Esse é o relógio de Deus. Mas vai ser maravilhoso. Ai, Deus. Que eu acho que é lá em Daniel 9:23, acho, uma coisa assim, ou 27, né? Que diz assim que esse príncipe que há de vir, que destruiu o povo de um príncipe que há de vir destruirá o templo, que foi destruído mesmo, né? Uhum. Esse príncipe, todo mundo concorda que é o anticristo, né? Daí ele diz assim, esse príncipe fará aliança com muitos durante 1 semana. Isso, aí na metade da semana. Isso, daí ele quebra a aliança, ele persegue... Isso, mas na hora que ele for quebrar a aliança, é o arrebatamento da noiva. Aham. Porque ele começa a matar gente, e aí já entra nos respingos. E essa é a definição do meso tribulacionista. É a definição do meso.
né? Eu acho que os três estão certos, porque são pedaços da mesma revelação. Eu acho que os três estão certos. Eu também acho, acredito. Entendeu? Porque quando você coloca o arrebatamento do filho varão no brotar, né, que é a dores de parto, tribulação, grande tribulação, pronto, fica tudo certo. Fica tudo certo. Por isso que eu creio também que na metade ali pode acontecer. Então, é isso que a gente junta tudo, né? Por isso que eu acredito que possa correr até, de repente, uma outra... De repente, Deus, pela misericórdia, né, junta ali um monte de crente nos 144 mil, e Deus, pela misericórdia, leva eles para a festa já. Já leva, né, também junto com os outros lá que já estavam. Né? Os convidados... Eles, vão ser aquelas pessoas que eram os mendigos, os coisas que o Senhor preparou a festa, chamou as bodas do seu filho, chamou os convidados, e eles quiseram falar, não, eu vou cuidar da minha fazenda, não, eu casei agora, não, eu fiz isso. Aí eles ficaram, e Deus fala assim, não, eu quero a minha festa cheia de convidados. Aí vai lá, os anjos forçam eles a entrar, troca as vestes deles e força a entrar, são os mendigos, os bêbados, as prostitutas, e todo esse povo. Aqueles que chegaram meio atrasado ainda, né, pastor Lucas? Chegaram meio atrasado. Os convidados que chegaram um pouco atrasado, mas chegaram, né? Também tem isso. Então, essa parte que o pastor Jones falou está no capítulo 9 de Daniel. Agora a noiva não, né? A noiva não pode perder o casamento, a noiva tem que estar lá, né? Na hora certa, né? Agora o convidado não, o convidado pode até chegar atrasado, né, pastor Lucas? De repente, né? Olha só o mistério aí. Então, eles vão proibir qualquer ser humano de orar. Então, depois dos 3 anos e meio, qualquer pessoa que for pegar orando vai ser morta. Vai ser... E vai ter a abominação no templo, né, quando ele se declara Deus e querer ser adorado. Então, no verso 27 do capítulo 9, diz assim, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração. O que é o sacrifício? Ninguém vai poder sacrificar, senão a ele. Igual o Daniel na cova dos leões, que, né, sai um édito real, que todo mundo dirige a sua palavra ao Deus, né, e que o outro Deus não seja adorado. Aí Daniel foi lá, adorou outro Deus, aí foi pego orando, viram pela janela que ele estava orando, aí levaram ele para a cova dos leões. Vai ser a mesma coisa. Aí ele vai cessar o sacrifício para Deus e vai querer sacrifício para ele. E qualquer pessoa que estiver na rua orando, ou em qualquer lugar, ou em casa, o vizinho olhar pela janela e ver você orando, vai ser preso, vai ser morto. Então aí já é a metade da semana para frente, que é os últimos 3 anos e meio. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Né? Deus mostrou para mim várias vezes, 2032, 7 e 5, 12. Então, nós temos aqui 2025, mais 7 anos, 2032. Metade, 3 anos e meio, dá 2028 e meio. Entendeu? Então, e ele vai querer... vai acontecer isso aí. E ele vai querer realmente proibir todo tipo de sacrifício e adoração a Deus, né? Isso. E ele vai entrar no Santos dos Santos e cometer a abominação desoladora na metade da semana, porque é ali que ele vira casaca. Que ele começa a matar todo judeu e todo cristão. E aí, o povo vai estar subindo através da morte e a igreja arrebatada. Né? Porque ali já vai estar consumando a última trombeta, né? Ai. Eu acho que aqueles 40 dias dos mortos ressuscitando também vai se cumprir. Sim. Os mortos aparecendo para os parentes. Vai ser muito bom. Né? Vai ser muito legal. E com certeza, né, a chegada do, entre aspas, né, alienígenas, né, vão confundir ainda mais as pessoas, né. O mundo natural e o mundo espiritual vão se juntar, as leis vão ficar confusas, morto aparecendo, entendeu? Vai todo raciocínio humano vai perder. Daí os anjos caídos, né, os alienígenas chegando com
querendo esclarecer tudo, né, vai dividir ainda mais as pessoas, né? Eles E são aquele- bons é porque, narrativos dos é, caídos, né? porque aqueles que estavam afastados do Senhor vão habitar pela versão deles, e aqueles Uhum. que estiverem mais, que nem o Senhor falou, né, da ponte para lá, né, fora a gente, né, os do mundo que estão meio que da ponte para lá vão Uhum. escutar mais a gente, né? Vai É, fazer mais sentido para eles, né? Eu acredito. que nem quem não tiver na ponte, nem no pedacinho da ponte, já vai adorar a besta e anticristo. Sim. Porque eles estão na matéria, totalmente na matéria. Sim, né? Porque pra pessoa ver milagres, tipo, ver coisas que elas nem vão acreditar direito, né? E negar aquilo, né? Dizendo que aquilo não é de Deus ou algo desse tipo, assim, realmente tem que estar Mas o tem que anticristo vai tem que estar assim, com a mente bem tá? cauterizada, né? Que quando você quer anular uma narrativa, você cria uma narrativa paralela. Sim, É o que os sacerdotes no Egito fez contra Moisés. Eu transformo a vara em serpente, eu também transformo. Eu transformo água em sangue, eu também transformo. Narrativa paralela. Então, o anticristo vai criar uma narrativa paralela através de milagres e prodígios também. sim. Teve um sonho, eu não lembro se foi da Erin ou da Vicky agora. Ela estava conversando com as pessoas na grande tribulação, isso já era, né? Uhum. Daí, acho que foi da Erin, se não me engano. E ela conversando com as pessoas, né? E eles falando, né, e realmente era isso, né? Que tinham ambos grupos de pessoas fazendo coisas incríveis assim, né? Uhum. Só que uns eles conseguiam ver o amor, a bondade, a paz e a serenidade nessas pessoas. Uhum. E os outros eles não conseguiam ver isso, né? Uhum. Tipo, eles só viam os prodígios e essas coisas, mas não conseguiam ver, né, o amor e a graça, né, nessas pessoas. Era Acho, só uma competição, né? sim, Não acho que era. foi na da Erin mesmo isso. Uhum. Entendi. Mas é isso mesmo, gente. Amém, irmãos? Então, Amém, Jesus. estamos todos entendidos agora? Se tiver alguma dúvida sobre a sequência, pode perguntar, né? Vamos estar atentos, porque agora começa valendo, É, né? Como diz, agora começa valendo. como diz, né, os últimos 100 metros da maratona ali, né? Ou menos ainda, né? É. Mas é bom você guardar o gás para o final, né? Porque você chega na. Sim, Guardar o gás para o final, né? É o que os corredores fazem, né? Sempre quando tem uma maratona, os corredores eles vão lá, mantêm a sua posição, aí daqui a pouco eles vão lá e falam assim: não, agora é hora de botar para quebrar. sim. Então é isso. Tá gravando ainda, Lucas? Tá, né? Tá gravando. Ah, sim. Alguém quer orar para agradecer? Eu estava esperando mais comentários, eu estava esperando um empolgamento maior de vocês. Ô, gente, vocês estão mesmo da ponte para frente? Do meio da ponte para frente, gente? Pelo amor de Deus! Vambora, pessoal, vambora! Eu ia fazer uma pergunta lá no começo, mas eu acabei esquecendo. Pode fazer. Se eu Então, pudesse. eu tô tentando lembrar, só que eu não consigo lembrar, cara. É bom porque cada um tem uma parte, né, irmão? Por exemplo, você acompanha bem essa parte política, eu não acompanho. Eu fico tentando encaixar os profetas, aí eu sei uma parte. Por exemplo, o apóstolo Rubio já tem outra parte, eu tenho uma parte, cada um tem uma parte. Nós somos pedra, né? A construção inteira é Jesus, né? Por isso que a gente precisa da revelação do outro.
Porque esse do gás mostarda, como é que é? Gás mostarda, eu não sabia. Não. As muretas, a aurora boreal, 3 dias de escuridão, e a transferência de riqueza entra quanto? Então, eu já não sei, né? Talvez depois, né? Ou antes ou depois, aí eu já não sei. A questão de data é sempre complicado, sempre difícil, assim, é mais pelos sinais das coisas, né? Por isso que a gente tem, por isso que entra, né, a paciência dos santos e a perseverança dos santos, né? Aí é que entra na equação, né, pastor? Vamos orar para agradecer, gente? Aí vocês podem continuar conversando, é só para poder encerrar a live, que já deu 9 horas e 18 minutos, você fica 1 hora e pouco de live. O Lucas, lembrei. Antes de você desligar aí. E aquele que chegou no casamento sem ser convidado lá, que foi lançado para fora? Será que era alguém tentando fazer viagem astral? Viagem astral. Aquele lá é o cara... É quem consegue o céu por esforço próprio, não por santificação pelo sangue de Jesus. Ele sabe que Jesus está vindo, sabe coisas, ele conhece os eventos e ele faz aquele esforço, ó. Que coisa. Toma um ayahuasca, sei lá. Mas o ayahuasca, ele é de uma planta ou o que ele é? Acho que é uma planta ou uma raiz, eu não lembro. Tem gente que conhece, eu nunca vi. Também não. Tem vários alucinógenos, não é alucinógenos, é drogas que alteram o estado de consciência, na verdade. Tem o LSD, que vem do trigo podre, né? Tem um que é tirado da rã, tem uma rã que libera né, se você lambe a rã lá, você entra em transe. Tem vários. Realmente, o mundo espiritual, você entra em um estado de esquizofrenia, porque a esquizofrenia é a fragmentação da realidade, né? Só que você não tem seletividade nenhuma. É como se tivesse um monte de rádio transmitindo dentro do seu receptor ao mesmo tempo. Então, o meu amigo falou assim, tem gente que fica louco, literalmente, porque eles veem os seres espirituais e eles ficam... Tem uma planta também que chama beladona, né? Aí a pessoa pega ela seca, né, e queima, e aí a fumaça deixa a pessoa dormente. Tem uma beladona. A maconha deixa o cara bem relaxadão, né, dormente, mas não altera o estado de consciência para você ver as coisas. Para você ver as coisas é o LSD. Para você ver o mundo espiritual é o LSD e a ayahuasca. As outras são relaxantes. Tem essa droga nova aí, até eu esqueci o nome dela agora, deixa a pessoa ultrapassada mesmo. Para a medicina, gente, é só um transtorno mental. A gente sabe que o transtorno mental não é tão mental assim. É uma componente espiritual que se abre, né? Só que as pessoas não têm seletividade nenhuma. Não é que nem um arrebatamento, né? Ou quando você dorme, né? Eu tenho, graças a Deus, acontece tudo quando eu durmo. Né? Aquela parábola lá, quer dizer que, tipo assim, se qualquer ser quiser entrar de penetra no casamento, não vai dar certo. Qualquer um. Tá em Lucas, né? Lucas. Até um cientista, por exemplo, pode ser um cientista no buraco negro, né? Ele faz um experimento lá, sabe que Jesus está vindo, abre um portal, porque teve um indiano que ele descobriu que, por exemplo, o Einstein descobriu que para você fazer um buraco de minhoca, você precisa ter um campo gravitacional de um buraco negro muito forte, para você abrir um buraco de minhoca de um lado para o outro do universo, fazer a viagem, né? Só que teve um indiano que ele descobriu que com luz de laser, ele consegue fazer um micro buraco negro e fazer um buraco de minhoca, né? Que você tem que juntar 2 buracos negros para montar o buraco de minhoca. Então, ele... sei lá, a gente não sabe o que os negros vão tentar, né? E outra, o apóstolo Rubem disse que Satanás vai querer voltar para o céu no dia do arrebatamento. É por isso que Miguel vai botar a cara, Jesus também vai botar a cara de frente, para que eles não vão... Tá vendo a presunção deles?
Porque Satanás, ao longo da história, fez várias tentativas de voltar para o céu, né? Sim. Segundo o irmão Eduardo, né? Ele já fez várias Por tentativas. isso Ele vai fazer essa Você tem que estar vigilante, né, no jejum, na oração, na presença de Deus, para não ser enganado pelo maligno, né? Porque ele é astuto, né? Pode ser que de repente ele tenha tentado algum tipo de perdão, de reaproximação, mas Deus não aceitou, não. Não, ele só tem orgulho do cargo que ele perdeu, não é do amor a Deus, não. Não é um arrependimento do amor a Deus. É porque até hoje acho que ele não aceita, né? Achar que ele é amaldiçoado por querer passar em cima de Deus, né? Não, mas eu lembrei até do episódio de Jó, né? Os filhos de Deus estavam fazendo uma reunião, né, junto com o Senhor, e de repente chega do nada quem? Satanás, né? Tipo assim, era meio assim, né? Mas Se não me engano, a última vez que ele esteve no céu, acho que foi em 2018, né, naquele sonho da Erin. Eu não lembro agora, acho que não foi um sonho da Erin, acho que foi um sonho antes ele ainda ia até a sala do trono, sim. Ele ainda sugava poder de Deus, aí ele foi proibido de entrar na sala do trono, ele não entra mais, ele no terceiro céu já... A última vez foi, acho que em 2018, quando ele foi pedir para que iniciasse o tempo dele, né? Daí Jesus foi lá e pediu um acréscimo de mais 7 anos, né, para que... Então, no tempo de Jó, então ele ainda conseguia ir lá. Pelo menos, né? Agora, eu, na minha especulação aqui, Pastor Jones, eu acho que depois da crucificação, ali foi uma data, ali foi um tempo limite, uma coisa assim que... Eu acho que da partir dali, ele nem entra mais. Não, porque Satanás, segundo algumas pessoas, inclusive a Ellen G. White, falava que os anjos não entendiam o que Satanás propunha, e ainda caía na lábia dele, assim, ele não estava assim, revelado como Satanás. É por isso que no Velho Testamento não aparece ele assim tão nitidamente, porque foi na cruz de Cristo, quando Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, foi realmente ele ganhou essa característica definitiva, né? Aí os anjos sacaram, né? Opa, vamos voltar para trás, e os outros foram com ele, né? Eu acho que hoje em dia Deus nem aceita mais esse negócio de tribunal, acho que isso aí nem, na minha concepção, não existe mais. Acho que Deus nem aceita mais a presença dele. Tudo é feito agora como se fosse guerra mesmo, entendeu? Eu acho que não se... né, a minha especulação, né? Hoje em dia nem Deus aceita nem mais ver ele, tipo assim, não consegue nem uma agenda com Deus mais, não. Não, acontece é que o que leva a nós no tribunal é a violação da palavra. É a violação da palavra, né? Amém, irmãos? Vamos orar para agradecer, para mim encerrar a gravação aí? Quem pode Amém. Eu creio que hoje em dia o negócio está travado mesmo, a guerra está travada, não tem amizade nenhuma, não tem mais nada, assim, nenhuma... Entendeu? O negócio tá feio mesmo, espiritualmente, mas glória a Deus por isso, né? Pior de tudo, Pastor Lucas, é quem conhece a palavra e usa de má fé, né? Aí que é o ponto forte, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Infelizmente, tem uns pastores usando, né? Ainda, né? Enganando os cristãos. As pessoas que estão dentro das doutrinas, estão sendo enganadas pelo maligno aí. Segundo o que está escrito em Apocalipse, o morno é pior do que o frio, né? Então, o morno é aquele que conhece as coisas e faz do jeito errado, né? Vamos lá, vamos orar, agradecer, gente? Ora aí, profeta, para nós. Ah, não, você não está podendo orar, né? Quem vai orar? Dá para sair baixo aí, mas pode. Ora então, agradecer. Irmã Lucia. Obrigado, senhor, né? Por esse tempo, obrigado, senhor, por tudo, pelas revelações, pela proteção, pela direção, por essa linda palavra, né, que o senhor colocou aí, né, na mente, no coração do pastor Lucas Marcos Malves, para ele trazer para nós e ensinamentos, né? Tudo que a gente aprende do Senhor nunca é demais, nunca é um peso, né? Nós estamos agradecendo por
por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor sempre fez, embora a gente não sabia o motivo das perseguições que passamos, ou ainda passa, a gente passa ainda atualmente, justamente por conta dessa seleção. O Senhor está selecionando os remanescentes, separando os varões, né? E eu peço que o Senhor continue abençoando, protegendo a todas as nações, que o Senhor venha tocar nas pessoas que estão por aí, ainda cegam espiritualmente, que o Senhor venha a revelar mais ainda, mais e mais promessas do Senhor, em doutrinas que, embora conhecem a palavra, e estão enganando as pessoas pensando em riquezas terrenas. Nós já não estamos mais nesse tempo de enganações, mas sim de purificação. De toda essa tribulação que nós estamos passando, é para purificação da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos a tudo, Pai, e a todo o tempo que estamos vivendo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Eu que agradeço a presença Amém, dos Jesus, irmãos. glória a Deus. Amém. E aí vocês podem ficar comentando aí qualquer coisa que não precisa sair no YouTube, né?